O país, claro, tem acumulado problemas e muitas vezes não dá para ficar concentrado em um só. Este ano, claro, tudo tem sido em decorrência dos efeitos da pandemia no Brasil, efeitos em vidas, né? Mais de 108 mil vidas perdidas, milhões de pessoas que perderam emprego, empresas que fecharam. Há também outras questões importantíssimas que o Brasil carrega há muito tempo na área da saúde, da educação e na sua política, na relação das instituições, as crises institucionais, não é? E por isso mesmo, o que parecia a grande prioridade nacional há alguns anos, o combate à corrupção, acabou, claro, perdendo boa parte de sua visibilidade. Mas as operações continuam. E, inclusive, no âmbito da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que não é a única, é sempre bom ressaltar, não é a única operação que combate a corrupção no Brasil, mas é a mais conhecida, a mais famosa, até pelo tamanho da corrupção descoberta, pelos agentes envolvidos, pela importância dos denunciados, daqueles que nos últimos anos foram presos ou preventivamente ou até por condenação da Justiça. Depois houve a decisão do Supremo de não permitir a prisão logo depois da condenação em segunda instância. Antes era uma possibilidade, não era uma ordem, uma determinação, uma imposição, mas a possibilidade estava aberta por autorização do próprio Supremo. Alguns ministros mudaram o seu voto, mudaram a sua concepção. A rigor, pode-se dizer que mudaram sua interpretação do texto constitucional, já que esse é o papel deles, né? Interpretar tendo a Constituição como referência. Então, se antes decidiram que podia, é porque entenderam que a Constituição assim permitia. E se agora há uma maioria que entende que não, e sendo maioria passa a ser a posição do Supremo, é porque houve, da parte de alguns, a mudança de sua interpretação a respeito do texto constitucional, o que deve ser sempre muito bem explicado, né? Porque alguém muda a sua interpretação a respeito do texto constitucional. Independentemente disso, as operações continuam e hoje a Polícia Federal prendeu os irmãos German e José Efromovich, principais acionistas da Synergy Group. Essa é a 72ª fase da Operação Lava Jato. Eles ficarão em prisão domiciliar até por conta do risco de contaminação com o coronavírus e por isso mesmo houve a decisão automática e imediata de que ficariam em prisão domiciliar com tornozeleira, portanto sob vigilância das autoridades policiais. Os investigadores apuram suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em compra e venda de navios em contratos firmados pela Transpetro. Aliás, a Transpetro, ela foi uma das estrelas das empresas citadas nas investigações da Lava Jato. Várias vezes o nome da Transpetro aparece em contratos suspeitos. A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. A Polícia Federal, ainda nesta quarta-feira, cumpre 6 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos executivos e ao grupo. De acordo com o comunicado da Força Tarefa, a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal principalmente, é a respeito de crimes que teriam sido praticados quando da licitação e celebração de contratos firmados com o estaleiro EISA, Estaleiro Ilha S.A., para a construção e fornecimento de navios. A Transpetro teria tido prejuízo de 611 milhões e 200 mil reais, muita grana, por causa dos contratos com esse estaleiro Ilha S.A., o EISA, que é controlado exatamente pelo Synergy Group ligado aos irmãos. E isso entre adiamentos, suspensão de dívidas, irregularidades nos acordos, entrega irregular de um navio
Panamax e não entrega de outros 3 navios. A Força-Tarefa diz que não foi só incompetência ou incapacidade de cumprir prazos, porque, repito, houve adiamento na entrega do que foi comprado, dívidas suspensas, segundo o Ministério Público, irregularidades nos acordos, entrega irregular de um navio e simplesmente não entrega de outros 3 navios. Além de tudo isso, repito, a conclusão da Força-Tarefa, particularmente do Ministério Público Federal, é que não foi apenas, repito, incompetência, incapacidade de cumprir os prazos e entregar o que havia sido contratado, mas teria havido pagamento de propina na ordem, segundo o Ministério Público, de 40 milhões de reais. Pois bem, o Germán, um dos irmãos, Efromovich, ele disse que não deve nada, não deu dinheiro em troca de contrato para político nenhum, nem para executivo da Transpetro. Disse que as contas dele são transparentes e que as autoridades podem olhar tudo. E repetiu, nunca dei dinheiro em troca de contrato para político e não dei dinheiro para executivo da Transpetro, afirmou o Germán Efromovich. Pois bem, os executivos presos são os principais acionistas da Synergy Group, que controlava o EISA, o estaleiro, e é um grupo que atua nos setores de aviação, produção de petróleo e gás, geração de energia. É uma holding grande, muito grande, que inclusive detém 100% da Ocean Air Linhas Aéreas, a antiga Avianca Brasil. A companhia aérea que está em recuperação judicial não é investigada nesta ação. Então não teria havido participação de capital da Avianca, dinheiro da Avianca, mas a holding que controla 100% da Ocean Air Linhas Aéreas, a antiga Avianca, ela tem como principais acionistas exatamente o Germán e o José Efromovich. As 2 prisões preventivas foram substituídas pelo regime domiciliar por causa do coronavírus, como já dissemos, né? E ao autorizar a prisão, a juíza Gabriela Hard disse que há fundados indicativos de possíveis atos de Germán e José Efromovich no sentido de corromper agentes públicos e fraudar processos licitatórios da Transpetro com a finalidade de conquistar contratos milionários em seu favor, os quais acarretaram prejuízos à estatal. Em contrapartida, teria ocorrido o pagamento de propinas no decorrer de anos. A Gabriela Hardt, a juíza, também indicou que os 2 irmãos possuem residências, imóveis, recursos e empresas no exterior, bem como realizam viagem internacional com frequência, o que indica a possibilidade concreta de fuga e posterior abrigo noutros países. A gente sempre lembra que a prisão preventiva, ela deve estar, o seu pedido, a sua solicitação à justiça pelo Ministério Público deve estar acompanhado de pelo menos uma forte razão, ou possibilidade de fuga, ou possibilidade e indícios de que aquela pessoa está destruindo provas, ocultando provas, ou então está ameaçando testemunhas, coagindo testemunhas. São as causas básicas aí para que um juiz conceda a prisão preventiva, que é diferente da provisória, onde há um limite ali de 5 dias, limite que pode ser prorrogado, mas é algo muito mais curto. A preventiva, ela depende muito mais da razoabilidade, né? E, obviamente, a justiça sempre conta com a prisão preventiva como maneira de levar aquele que foi preso a um acordo, a uma confissão, uma delação premiada, assim chamada, né? É uma colaboração que é chamada
vulgar e popularmente de delação premiada, porque se alguém tem a possibilidade de entregar outros, de dizer quem comandou um sistema de corrupção, um esquema, quem era o cabeça, então quem recebeu dinheiro, em que circunstâncias, como era o esquema nos seus pormenores, ele pode então ter um afrouxamento considerável da pena. Já tivemos até premiações, dada a expressão delação premiada, é visto como um prêmio, já tivemos até acordos que foram muito criticados porque houve entendimento de juristas e também de parlamentares de que houve concessões em demasia para aquele que colaborou com a justiça. A operação tem o nome Navegar é Preciso e é realizada em Maceió, São Paulo, Niterói e na cidade do Rio de Janeiro, depois de mandados judiciais expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba. Por isso, a presença na história da Gabriela Hardt, né? Já que os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal na capital do Paraná. A Justiça Federal também determinou um bloqueio de R$ 651.396.996,97 das pessoas físicas e jurídicas envolvidas e fixou outras medidas cautelares, como proibição de movimentar contas no exterior e proibição de contratar com o poder público. Claro, vale insistir, são medidas cautelares, não é? Então elas podem, inclusive, ser derrubadas na própria justiça, em outra instância. E com relação, aliás, à própria prisão preventiva, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, esse expediente tem sido criticado fortemente pelo Gilmar Mendes. Ele tem sido um crítico frequente da prisão preventiva, entendendo que há um abuso. É claro que aí já entra a subjetividade, né? A mesma subjetividade usada pelo ministro, que foi quem mudou o seu voto, né, na história da segunda instância, ao dizer que estava havendo um abuso. Ou seja, que estava havendo quase que uma prática seguida de ordens de prisão depois de condenação em segunda instância. E isso é subjetivo. O que o ministro do Supremo deve determinar é se a Constituição prevê, permite ou até determina a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Nada mais que isso. Se há a possibilidade, não cabe alegar que há um abuso do uso legal daquilo que foi permitido pela Constituição, segundo leitura anterior do próprio Supremo. Então Gilmar poderia dizer o seguinte: analisei melhor o texto constitucional, faço uma revisão do meu voto anterior, fiz uma releitura do texto constitucional e concluí que a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância não está contemplada no texto constitucional. Da outra vez, fiz uma interpretação da qual agora eu mesmo divirjo. Perfeito. Agora, alegar que há um abuso significa que ele não retifica, não modifica o seu entendimento anterior de que a Constituição permite. Porque é apenas isso, uma permissão, não é uma ordem para que haja prisão depois de condenação em segunda instância. Mas é caso a caso. O abuso pode estar no processo. Então, se um processo teve vícios, anula-se. Então, volta o processo ao seu estágio anterior. Deve haver um novo julgamento, porque houve abuso, houve ilegalidades, houve descumprimento das garantias previstas na Constituição. Ontem nós citamos aqui o Celso de Mello, falando exatamente das garantias irremovíveis que a Constituição estabelece com relação ao direito de defesa. Então, se alguém é condenado em segunda instância, e aí
na terceira, no Superior Tribunal de Justiça, ou na quarta e definitiva, no Supremo, há um entendimento de que não foram dadas as garantias constitucionais previstas pela Constituição, estabelecidas pela Constituição, ordenadas pela Constituição, de amplo direito de defesa e pleno direito de contraditório, se isso não foi atendido, é claro que aquela condenação pode ser anulada. Porque no STJ e no STF, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, já não se trata, a não ser em casos excepcionais, de julgamento de provas, de avaliação de provas. Isso já foi encerrado na segunda instância, quase sempre, não é? Então, é hora de analisar o processo. Aquilo que foi feito pelo juiz, pelos procuradores, se houve alguma ilegalidade na investigação, na origem da investigação ou no julgamento em si. Se advogados não tiveram seus direitos atendidos de conhecer todos os detalhes do processo, das acusações. Agora, não dizer que há um abuso porque está acontecendo muito. Ora, muita gente entende que há um abuso, um excesso no número de decisões do Gilmar favoráveis àqueles que foram presos, livrando muitos da prisão preventiva, concedendo habeas corpus. Alguém pode alegar que há um abuso. Nem por isso alguém deve cogitar a ridícula proposta de que o Gilmar não tem o direito de julgar um caso e, se entender que é o adequado habeas corpus, concedê-lo. Então pode ficar a piada de bar, não é? Solta tudo, Gilmar solta todo mundo, etc. Não é? Mas isso é conversa de bar, é conversa de esquina. Ninguém pode sugerir que seja tirado do Gilmar o direito de conceder habeas corpus. Por entender, simplesmente, ou só por entender, que há um abuso, que ele concede muito facilmente. É uma crítica subjetiva. Ele pode dizer não. Em todos esses casos, eu usei a lei e apenas a lei como referência da minha decisão e acabou. Por que então o próprio Gilmar usa a ideia de que há um excesso, ou havia um excesso de prisões depois de condenação em segunda instância, para então votar contra essa possibilidade? É uma contradição, né? Então, a própria prisão preventiva, ela no Brasil tornou-se motivo de debates jurídicos. Bom, mas voltando ao caso, de acordo com a Força Tarefa, essa contratação feita entre a Transpetro e o grupo dos dois irmãos desconsiderou estudos de consultorias que indicavam problemas técnicos e financeiros do estaleiro para a construção dos navios. Então o Ministério Público conseguiu documentos que mostram que consultorias disseram o seguinte: esse estaleiro não vai dar conta do recado. Ele tem hoje problemas técnicos e financeiros e não vai conseguir entregar esses navios. Bom, parece que as consultorias e seus estudos estavam certos, já que a entrega não ocorreu de 3 navios e, no caso do navio entregue, do único, houve irregularidades, segundo o Ministério Público. A investigação ainda aponta favorecimento ao longo do contrato, com prorrogações nos prazos para a entrega dos navios. Ah, não dá para entregar agora? Não, vamos prorrogar aqui no papel. Então, você tinha prazo até janeiro, vamos colocar agosto. Chegou agosto, vamos colocar outro janeiro. E mais, aditivos contratuais que teriam beneficiado a empresa contratada. Aliás, esse é um problema nacional, né? Aditivo contratual. Isso aparece, por exemplo, nas investigações a respeito do Rodoanel, não é, Ronald? Em São Paulo. Sim, uma verdadeira vergonha. E o que tem de aditivo, né? Vamos fazer um novo contrato. E aí,
o que deveria custar 200 passa a custar 800, o que deveria custar 800 passa a custar 1 bilhão e 400 e dá-lhe dinheiro público indo para o ralo. Foram revelados indícios, aqui é o que diz o comunicado da Polícia Federal, né? Então, está entre aspas essa afirmação. Foram revelados indícios de que teria havido pagamento de vantagem indevida por parte dos investigados relacionados ao estaleiro para ocupante de alto cargo na Transpetro à época. Quem é? Sérgio Machado, né? Em troca do favorecimento e direcionamento do estaleiro em licitação para a celebração do contrato milionário para a construção e fornecimento de navios. A nova fase da Lava Jato vem na esteira da delação do próprio Sérgio Machado, que presidiu a estatal e agora é colaborador da Justiça. Então ele fez um acordo, o Sérgio Machado fez um acordo, e é sempre bom lembrar, o fato do cara fazer o acordo e no seu depoimento apontar que há um esquema, reconhecer, admitir que participou, dizer quais são os envolvidos, nem de longe significa a condenação automática dos citados, nem poderia ser. Porque o sujeito que se presta à colaboração, ele pode estar mentindo. Nós falamos aqui, se não me engano, na segunda-feira, né, Ronald, sobre o Palocci. Isso. Não é? Em que a Polícia Federal concluiu, olha, ele não trouxe uma prova. Basicamente, o depoimento dele tem base no noticiário. Ele não trouxe uma prova. Ele trouxe afirmações, mas ele precisa trazer uma prova, uma evidência. Não é? Um sinal de que aquela reunião aconteceu, uma imagem, um registro de que aquela reunião aconteceu em tal lugar, de que estiveram naquela reunião A, B e C. Então, não basta a colaboração. O Sérgio Machado teria beneficiado o estaleiro, o EISA, na celebração de contratos firmados em 2008. E aí, segundo Polícia Federal e Ministério Público, mediante pagamento de propina de 2% do valor do acerto, totalizando 28 milhões de reais. E depois, em 2013, 5 anos depois, quando fez um empréstimo via offshore aos executivos, que foram presos hoje, e recebeu meses depois um montante maior. Então ele fez um empréstimo e nessa operação emprestou, recebeu de volta, haveria uma propina de quase 4 milhões de dólares, camuflada na forma de ganho de capital decorrente do empréstimo. Então teria funcionado assim, ele emprestou uma grana para os irmãos e recebeu, alguns meses depois, um montante muito maior e isso configuraria uma propina de quase 4 milhões de dólares, que estaria camuflada na forma de ganho de capital. É como alguém que coloca o seu capital no banco e depois vai pegar o juros. Só que esse empréstimo rende o que banco nenhum paga, né? Recebe, mas não paga. E o comunicado da Polícia Federal diz que o contrato teria sido celebrado entre a empresa do grupo dos investigados relacionados ao estaleiro e a empresa ligada ao referido executivo da Transpetro, sendo que a remessa dos valores da vantagem indevida teria sido feita por meio de várias transferências através de contas bancárias no exterior. E para finalizarmos, a Transpetro, portanto aqui não é a empresa dos dois irmãos, é a Transpetro, que é subsidiária da Petrobras. A sua direção, numa nota, diz que desde o princípio das investigações colabora com o Ministério Público Federal e encaminha todas as informações pertinentes aos órgãos competentes. A companhia reitera que é vítima nestes processos e presta todo o apoio necessário às investigações da Operação Lava Jato. Aliás, é a mesma linguagem e o mesmo conteúdo das notas, por exemplo, que a própria Petrobras costuma soltar. Ó, a Petrobras é vítima, né? Vítima de ex-executivos da própria Petrobras, vítima de empresas, vítima de quem montou o esquema. Mas a empresa em si é vítima. Por isso, muitas vezes, dinheiro recuperado no âmbito da Lava Jato volta para a Petrobras.
Não está voltando para o bolso de quem a teria roubado, mas para a Petrobras, porque ela foi roubada, os seus acionistas foram roubados. Por isso teve aquele acordo nos Estados Unidos, porque a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York. E, portanto, há americanos que investem na Petrobras, na Bolsa de Nova York, comprando ações da empresa. Por isso, a justiça americana entrou no circuito e acabou, inclusive, fazendo um vasto acordo, né? Em que multas bilionárias foram acertadas, pagas, exatamente porque houve o entendimento de que investidores americanos foram lesados. E, claro, investidores brasileiros, acionistas da Petrobras. A empresa foi roubada, né? Então essa é a nota da Transpetro. Ela não nega o que a Polícia Federal e o Ministério Público estão dizendo. Ela só diz que ela é vítima, ela foi roubada e que está prestando todo o apoio necessário. E, repito, vale insistir que o German, que é um dos irmãos Efromovich, German e José, ele declarou que não deve nada, não deu dinheiro em troca de contrato, nem para político, nem para executivo da Transpetro. Nem para político, nem para executivo da Transpetro, garante o German. Agora, resta, obviamente, que a Justiça ouça os dois, e ele já negou publicamente, estão em prisão domiciliar, e o processo segue. Não devem ser tratados como culpados, porque não foram julgados. São investigados e a prisão preventiva foi concedida porque a juíza entendeu que havia risco de fuga. Ronald.